Meus irmãos, bom dia. Bom dia, gente. Graça e paz. Vocês estão bem? Tudo bem, meu filho? Quanto tempo, hein? Mais uma vez aqui, cobrindo o pastor Alex, está de férias. Eu não conheço vocês. Primeira vez que vocês vêm aqui ou vocês já têm frequentado aqui? Já? Tanto tempo que eu não venho aqui, tá vendo, gente? Então vocês vieram depois de novembro ou dezembro do ano passado? Vocês vieram em janeiro? A última vez que eu estive aqui foi em novembro. Eu não conheci. Seu nome? Cristiane. O seu? Caroline. Cristiane, Caroline. Eu sou muito bom de fisionomia, mas eu sou muito ruim de nome. Cristiane, Caroline e Bruno. Bruno é mais fácil, né? Bruno, Caroline e Cristiane. Bruno, Caroline e Cristiane. Bruno, Caroline e Cristiane. Eu chamo o Maurício de Eduardo e Eduardo de Maurício. Uma confusão terrível. Glória a Deus pela vida de vocês, tá bom? Essa é a nossa casa de oração e vocês serão sempre bem-vindos aqui. Amém? Meus irmãos, vamos para a ministração da palavra de Deus? Por favor, carta aos Hebreus, capítulo de número 8. Nós iremos ler os 13 versículos deste capítulo. Acharam? Hebreus capítulo 8. Vamos ler a partir do verso 1. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. O texto diz assim: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. De fato, repreendendo-os diz: eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde do menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido e está prestes a desaparecer. Amém? Fecha os seus olhos e vamos orar.
Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e de nosso Salvador Jesus, a Ti, Senhor, tributamos honra, glória, louvor, majestade para todos sempre, pois Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente na angústia. Diante de Ti nós nos rendemos, Senhor, nos prostramos, reconhecendo a Sua grandeza, a Sua majestade e a Sua soberania. Queremos, Senhor, nessa manhã, ouvir a Sua voz, e foi por isso que viemos até este lugar. Não queremos ouvir a voz do homem, ou o conhecimento do homem, queremos ouvir a Sua voz através da Sua palavra. Então fala conosco, Senhor, de forma clara, concisa e de forma poderosa. Exorta, edifica a nossa vida. E que possamos crescer, ó Deus, no conhecimento e na graça, através da ministração do Teu Santo Espírito em nosso coração e nossa alma. Fala conosco, Senhor. Para a glória do Teu nome nós oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Podem sentar, por favor. Irmãos, eu tenho um sonho. Talvez alguns de vocês aqui devem ter realizado esse sonho de comprar uma casa na planta. Talvez um apartamento. Eu já morei em apartamento e não sou muito fã de morar em apartamento, não gosto. Eu tinha um apartamento lá no Rio e vendi o apartamento no Rio e vim morar aqui em Nova Iguaçu. Aqui não, lá em Nova Iguaçu. Eu gosto muito de morar em casa, e hoje eu tenho a minha casa em Nova Iguaçu. Gosto de quintal, eu gosto de cachorro, eu gosto de ficar no quintal em casa, no domingo de tarde, eu adoro tudo isso. Não gosto de apartamento, por isso que o meu sonho é comprar uma casa na planta, talvez até contratar um engenheiro e construir a minha casa. Só falta dinheiro, sonho eu tenho e não é proibido sonhar, né? Talvez alguns de vocês já tenham realizado esse sonho. Se não comprou uma casa, comprou um apartamento. E toda vez que você vai comprar um apartamento, na planta, você vai no local onde a empreiteira ela se estabeleceu e você vai visitar o decorado. E junto com o decorado tem também a maquete do prédio, de todas as instalações, da piscina, as instalações da academia, tudo aquilo que normalmente você encontra em um condomínio. E você fica olhando para a maquete, e você fica encantado. E aí você espera 1 ano, 2 anos, 3, 4 anos, com aquela ansiedade do apartamento ficar pronto. Aí você vai pagando aquelas mensalidades sem parar. De 6 em 6 meses você paga uma parcela intermediária, esse é o comum. Você vai pagando, aí se houver algum aditivo na obra, você também paga esse adicional na obra, e você vai pagando, e reunião atrás de reunião. Eu sei porque conheço algumas pessoas que compraram apartamento na planta e passaram por todo esse processo. E aí, depois de 4 anos esperando, se não houver atraso, e dificilmente não acontece atraso, 4, 5 anos esperando, você recebe a chave do seu apartamento. E aí quando você enfia a chave ali na porta e abre o apartamento, você se encanta com aquele apartamento, ele é lindo, ele é bonito demais, você fala, nossa, quanto tempo eu esperei por isso. Só que, mesmo vendo aquele sonho sendo realizado, aquela casa bonita, aquele apartamento bonito, te esperando só para colocar os móveis e você entrar para morar, você para e pensa assim, mas eu gostava tanto daquela maquete. Poxa, aquela maquete é tão bonita. E aí você abandona aquele apartamento e você vai atrás da maquete, porque você gostou da maquete. E você vai todo dia na construtora e fala assim para o vendedor, né? Olha, aquele apartamento é muito bonito, eu gostei muito dele, mas eu adorei essa maquete. Eu não quero mais o apartamento, eu quero a maquete. É estranho isso, você não concorda comigo? Seria ilógico pensar numa coisa como essa. Mas é exatamente o que está acontecendo aqui.
nessa congregação de judeus que se converteram ao cristianismo. Porque o autor da carta aos Hebreus, ele escreve para um grupo de judeus que se converteram ao cristianismo, mas por causa das pressões da sociedade, por causa também da perseguição e da conveniência, eles estavam sendo tentados a retornar para o judaísmo. E o autor aos Hebreus, desde o capítulo 4, ele está tentando falar do sacerdócio de Jesus e da sua obra no templo como sumo sacerdote. Mas ele para no capítulo 4, faz aquela exortação no capítulo 5 e 6, e aí no capítulo 7 ele retoma. E ele vai continuar a falar do sacerdócio de Cristo, da aliança, da sua obra como mediador entre Deus e os homens, do capítulo 7 até o capítulo 10. E o que nós vamos perceber é que o autor está deixando claro para esses judeus que estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo e abandonar o cristianismo, é que o cristianismo é a consumação. O cristianismo é o apartamento pronto, é a casa pronta, é a casa tão sonhada, é a casa tão esperada. E o judaísmo, o templo, os rituais no templo, toda aquela liturgia cultica, tudo aquilo era só uma maquete, era só uma sombra. E não faz sentido você abandonar aquilo que é real, não faz sentido você abandonar o seu sonho para retornar o seu sonho que foi consumado para o seu sonho que ainda era um desejo lá atrás. Não faz sentido você largar o apartamento para voltar para a maquete, porque a maquete é simplesmente uma representação daquilo que havia de vir. O que o autor começa a falar aqui no capítulo 8 é exatamente isso, com algumas palavras mais rebuscadas, e eu quero destrinchar isso com vocês. Volte comigo lá no versículo 1 e 2, por favor, do capítulo 8. Ele vai dizer assim: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário verdadeiro, o tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O que o autor está fazendo com que os leitores percebam é que eles estavam dando tanto valor ao culto, à liturgia cultica e ao templo que foi erigido pelo homem, por Moisés e pelos levitas, que eles estavam se esquecendo do verdadeiro tabernáculo. Eles ainda não tinham se tocado de que o templo, toda a sua estrutura, ela apontava para algo superior, apontava para algo muito maior. Tinha o seu significado, lá no seu primeiro momento, tinha, mas aquela ali não era a representação da realidade plena, era só uma sombra. É como você sair do apartamento e voltar para a maquete, não tem lógica. É exatamente isso que ele está dizendo. Aquele santuário lá atrás, construído com peles de carneiro, com pele de texugo, com madeira de acácia revestida de ouro, com a base de prata, as cortinas, tudo aquilo que havia naquele tabernáculo apontava para algo superior. Eu não sei se você já prestou atenção ou se você já estudou sobre essa questão do tabernáculo. Deixa eu só parar aqui um pouquinho. Não tem como virar um pouquinho para lá, não, esse negócio aqui do ar-condicionado? Porque toda hora tem que ficar segurando a página aqui, porque... Vê para mim, Léo, por favor. Aí depois da filmagem você corta essa parte. Você corta. Diminui só o vento. Talvez você consiga diminuir só o vento, não o frio, né? Porque eu gosto de frio. Bom, vamos lá. Aumentou, filho. Vai lá, enquanto isso eu estou segurando aqui. Eles não conseguiam perceber que tudo aquilo que estava no templo, no tabernáculo, que ainda não era templo, era apenas uma tenda, e só se transformou num templo, num tabernáculo. A palavra correta não é nem tabernáculo, mas tenda e templo.
a tenda na época de Saul, de Davi, dos levitas, que logo depois se transformou num templo construído por Salomão, tudo isso apontava para algum lugar. Eu não sei se você já estudou a tipologia bíblica. Alguém já estudou tipologia bíblica aqui? Alguém já fez um estudo minucioso sobre o tabernáculo? Eu já dei algumas pinceladas sobre o tabernáculo na semana passada, mas eu quero só fazer um adendo aqui sobre a questão do tabernáculo, que talvez você não tenha a percepção completa de tudo. Mas o tabernáculo era feito em 3 compartimentos. Tinha o átrio, que é a parte externa. Aí no átrio você tinha uma pia de cobre e você tinha um altar. O altar era onde os animais que foram sacrificados eram queimados como holocaustos para Deus. Logo após o altar tinha uma pia de cobre, onde o sacerdote e o sumo sacerdote, eles se lavavam para trocar de roupa e entrar no lugar santo. No lugar santo tinha, do seu lado direito e também do esquerdo, do lado direito tinha a mesa dos pães da proposição, os 12 pães que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e do lado esquerdo tinha o menorá, ou o candelabro, que tinha que ficar com as suas lâmpadas acesas o tempo todo, não podia se apagar. Esse era um dos papéis de Samuel, quando ele foi entregue ao templo, no período sacerdotal de Eli. E logo à frente tinha um altar, que era o altar de incenso, onde o sumo sacerdote queimava incenso antes de entrar no lugar santíssimo, ou no Santo dos Santos. E no centro do Santo dos Santos tinha a Arca da Aliança. E se você for parar para prestar atenção, e prestar atenção na posição dos móveis, a posição dos móveis, ela aponta para algo. Porque você segue aqui o meu raciocínio. Você entra, altar de bronze, ou altar de bronze, isso. Anda mais um pouquinho, tem a pia de cobre. Quando você anda mais um pouquinho, do lado de cá tem a mesa, do lado de cá tem o menorá. E aí você volta, anda mais um pouquinho, tem o altar onde o sangue do animal era derramado. Se você prestar atenção na posição dos móveis, ela faz exatamente o formato de uma cruz, apontando para a cruz do Calvário. E o interessante é que quando Deus estabeleceu isso, não existia nem a maneira de matar alguém numa cruz. Isso só foi estabelecido muitos anos depois, muitos séculos depois pelos romanos. Mas Deus já estava apontando para o sacrifício de Cristo com a posição dos móveis dentro do templo. Então tudo no templo apontava para algo maior. O cobre, a tampa do propiciatório, a Arca da Aliança, tudo aquilo apontava para algo maior. Então a ideia do autor é fazer com que esses judeus que se converteram ao cristianismo olhassem para algo maior e desfocassem da maquete. Porque quando você lê Êxodo capítulo 25, quando Moisés está no monte falando com Deus, ele entra na nuvem para falar com Deus, Deus entrega a planta de um tabernáculo para ele e diz para ele: olha, preste atenção, para você fazer conforme tudo o que você for instruído aqui no monte. Então Deus deu a planta para ele, deu uma maquete para ele. Ele desce, recolhe ouro, prata, cobre, madeira de todos os hebreus que tinham saído do Egito. Então ele estabelece o tabernáculo, ele constrói o tabernáculo. Deus dá dons a Bezalel e a Oliabe, 2 homens que construíram as coisas do templo, os objetos do templo, os móveis do templo, com sabedoria dada por Deus. E Deus fala para ele: olha, é só uma maquete, você vai construir uma maquete daquilo que verdadeiramente existe em outro lugar. É como se ele dissesse assim: eu vou pegar um exemplo do que tem aqui no céu, e vou dar para você construir aí. Não significa que lá no céu tenha um templo com madeiras levantadas, com uma parte específica para o lugar santo, para o lugar santíssimo, não. Porque o céu é o tabernáculo de Deus. O céu é a morada de Deus. Tanto é que quando ele dá ordem de Moisés construir o tabernáculo, ele diz: você constrói o tabernáculo porque eu vou habitar no meio do meu povo. Então, isso era muito caro para os judeus.
Eles amavam muito toda essa questão cultica, litúrgica, os objetos, o templo, a beleza do templo. E o autor está dizendo para eles, olha, vocês estão se preocupando mais com uma coisa mínima, vocês estão se preocupando mais com a maquete do que com o real tabernáculo. Você consegue perceber que o que o autor está fazendo é transportando esses leitores aqui de uma coisa terrena para uma coisa celestial? Para uma coisa pequena, para uma coisa muito mais ampla, muito mais prazerosa, muito mais poderosa e muito mais superior. É isso que ele está fazendo. Parem de olhar para essa coisa pequena que vocês estão vendo aqui, porque isso é só a sombra, isso só apontava para algo superior. E vocês estão perdendo tempo, achando que se vocês retornarem para lá, vocês estarão agradando a Deus. É como você abrir mão do céu para querer ficar aqui na terra, cultuando a Deus lá no tabernáculo. Não tem lógica. Isso é uma coisa ilógica. É exatamente isso que ele está dizendo. E ele vai dizer também que Jesus, ele é um sumo sacerdote superior, porque ele não é um sacerdote em um templo que foi construído por mãos humanas. Ele é sumo sacerdote nesse lugar celestial, nesse lugar que é superior, que é o céu, que é a glória. E Jesus, ele não se tornou sacerdote neste lugar porque ele ofereceu um animal para Deus, como eles costumavam fazer. Não ofereceu uma pomba, não ofereceu um boi, não ofereceu um cordeiro, não. Ele, além de ter se tornado sumo sacerdote, ele, como sumo sacerdote, ofereceu a si mesmo como um sacrifício. Ele é o sumo sacerdote e ele também é o próprio sacrifício. Isso é uma coisa espetacular. E aí você pergunta, mas por que Deus teve que entregar o seu filho para se sacrificar pela humanidade? Eu gosto muito de fazer as pessoas pensarem. Quando eu estou dando aula de manhã na Escola do Silêncio, eu chamo os meus alunos de pensadores porque eu quero que eles pensem. Porque preste atenção, Franklin Ferreira diz, eu já disse isso aqui uma vez, ele diz que o nosso pecado contra Deus é um grito de rebelião cósmica. É um pecado que ecoa por toda a eternidade. E algo que não é eterno, algo que perece, como um cordeiro, como uma pomba, como um boi, ele não teria capacidade de cobrir um pecado que é eterno por ser algo mortal, por ser algo que não é eterno, algo limitado. Por isso que Deus teve que enviar o seu Filho, porque Cristo, mesmo sendo humano, ele era Deus, eterno. E só com algo eterno que você apaga ou desfaz algo que também é eterno. Por isso que Cristo teve que vir e morrer na cruz para perdoar os nossos pecados, porque se ele não viesse, os nossos pecados não seriam perdoados. É por isso que os sacerdotes e o sumo sacerdote, todo ano, tinha que ficar repetindo a mesma coisa, o mesmo ritual. Leva lá o cordeiro e sacrifica. Aí no ano seguinte, leva o cordeiro e sacrifica. No ano seguinte, leva mais um cordeiro e sacrifica. Mas Cristo não. Cristo é um cordeiro eterno, que entrou uma única vez no templo. Adentrou a esse santuário não humano, mas um santuário celeste e superior. E como sumo sacerdote, como aquele que intermedia o relacionamento de Deus com o seu povo, ele entra nesse santuário e ele oferece o seu próprio sangue. E através do seu próprio sangue, ele perdoa os nossos pecados, que eram o grito de rebelião cósmica eternamente. Por isso que antes de você nascer, os seus pecados já foram perdoados. Ainda que você não tivesse cometido pecado algum, mesmo sendo pecador, porque nós nascemos pecadores. Mas ao longo da sua vida, se você faz parte do povo de Deus, seus pecados foram perdoados, aqueles que foram cometidos no passado, no presente e até no futuro. Isso não quer dizer que você vai sair daqui pecando à torta direita e dizendo, meus pecados já estão perdoados. Não é isso. Essa não é a postura de um cristão. O que ele está dizendo aqui é que nós temos uma segurança que outrora, por causa da maquete, nós não tínhamos. Quem é que tem segurança numa maquete? Você tem segurança dentro da sua residência.
dentro do lugar que você foi preparado, o lugar que foi preparado para você habitar. Ali você tem segurança. E o que o autor está dizendo para eles é: vocês estão procurando segurança e salvação, relacionamento com Deus, em um lugar que não foi feito para isso. O propósito desse tabernáculo não era esse. Era só uma maquete para conduzir você até um lugar perfeito. Por exemplo, se você mora numa casa acima do térreo, né, uma casa no segundo piso, por exemplo, no segundo andar, há uma escada para você subir nessa casa. Você vai subindo a escada, e a escada é só o acesso que te conduz àquele lugar, à sua habitação. Toda aquela liturgia e o templo eram como se fosse uma escada que te conduziria ao lugar celestial, ao lugar correto, ao lugar que de fato foi preparado para Deus e para o seu povo. É isso que eles não entenderam. Então, retornar à maquete é uma coisa ilógica. É isso que o autor está indagando eles aqui. E ele continua no versículo 2 dizendo: como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, e não homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Então ele, como sumo sacerdote, não segundo a ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque, como nós já expomos aqui, ele também tinha que oferecer alguma coisa. E o que ele iria oferecer para perdoar um pecado que soa na eternidade, ou que ecoa na eternidade? Algo que é mortal, algo que perece? Não. Ele tinha que oferecer algo também que é imortal, algo que é eterno. Por isso que ele se ofereceu sendo 100% homem e 100% Deus. Ele se oferece e, através do seu sacrifício, perdoa o pecado do seu povo. Ele tinha que oferecer alguma coisa. Todo sumo sacerdote oferecia dons. Quando ele fala dons aqui, ele está falando dos seus dons, dos seus talentos. Não. Ele está falando de ofertas, de dádivas, como eles ofereciam antes. Uma parte da agricultura, uma parte da pecuária, uma parte dos seus ganhos, do seu ouro, da sua prata, do seu cobre, tudo aquilo que Moisés havia estabelecido na lei, eles tinham que oferecer no templo. Entregava para o sumo sacerdote. O sacerdote analisava as ofertas e conduzia essas ofertas para a presença de Deus, dizendo: olha, isso aqui é o que o seu povo trouxe diante de ti. No caso de Jesus, que não é da ordem levítica, mas é da tribo de Judá, ele não trouxe dádivas trazidas por uma outra pessoa. Pelo contrário, ele trouxe a si mesmo. Ele se entregou. Uma vez eu li uma revista, eu acho muito interessante, o nome da revista é super interessante, e de vez em quando elas vêm com umas matérias assim, muito impactantes e muito interessantes. E uma das matérias da super interessante era: quem matou Jesus? Se alguém olhar para você hoje e perguntar: quem matou Jesus? Aí a questão era: foram os judeus ou foram os romanos? E aí, se perguntassem para você hoje: quem matou Jesus? Foram os judeus ou foram os romanos? O que você responderia? Responda para você. Nenhum dos dois. Cristo ofereceu voluntariamente o seu corpo para o sacrifício. Quem matou Jesus foi o próprio Deus. Parece loucura isso, né? Você explica isso para uma pessoa que não conhece a palavra, ela fica escandalizada. Quem foi que pregou lá os cravos na mão de Jesus? Foi o próprio Deus. Nos pés, foi o próprio Deus. Foi o Pai que fez isso com o Filho, como demonstração do seu amor. Olha como isso aqui é interessante. As pessoas confundem amor com sentimento. E amor não é sentimento. Amor é atitude. Amor é ação. E a prova de que Deus amou o mundo de tal maneira é que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A prova do amor de Deus não consiste em expressões.
A prova de Deus, ela consiste em atitude, em ação. A ação foi entregar o seu filho. Quer prova maior do que essa? Amor é atitude. Por isso que Cristo se entregou. Ele tinha que oferecer alguma coisa, como todo sacerdote fazia no templo. E ele se ofereceu. Entregou o seu corpo para ser moído. Entregou o seu próprio sangue, até a última gota do seu sangue, por amor a mim e por amor a você. E muitas vezes nós desprezamos isso. Você imagina alguém olhar para o sacrifício de Cristo e dizer: eu prefiro sacrificar um cordeiro no templo. Eu acho que o sangue daquele animal que perece, eu acho que ele é mais válido para mim. Eu prefiro. A verdade é que eles preferiam toda aquela espiritualidade, ou aquela suposta espiritualidade do templo, do que um culto mais simples. Porque o culto cristão, desde o primeiro século, era um culto como esse. O que havia no culto? Louvor, oração e exposição da palavra. Era assim que funcionava. Só que para muitas pessoas hoje, esse estilo de culto é algo monótono, é chato. As pessoas, muitas, preferem um lugar onde elas dizem que é avivado, onde tem movimento, onde tem o eis que a ti te digo, onde tem rodopio, gritaria. Ninguém dorme num culto como esse, porque está o tempo todo ligado para saber o que vai acontecer. Será que a irmã vai entregar uma revelação ali? Será que a irmã vai marchar no poder? Será que ela vai vir até mim e vai entregar o meu pecado? Será que ela vai revelar alguma coisa? Ih, começou a falar em mistério. Deus está falando no culto. Ih, vai falar alguma coisa. As pessoas preferem cultos assim do que vir para um culto como esse, porque para muitos um culto como esse é um culto chato. Deus não fala, é frio, não tem avivamento. Só que eles ainda não entenderam que avivamento começa por arrependimento. E só há uma maneira de uma pessoa se arrepender: se reconhecendo pecadora. E só há uma maneira da pessoa se reconhecer como pecadora: quando a palavra de Deus é pregada sinceramente e da maneira como ela é. Se não houver exposição da palavra, não tem culto. Se não houver pregação sincera e honesta do puro evangelho, aquele culto não foi para Deus. O Espírito Santo não falou. Não teve avivamento. Avivamento é quando a pregação da palavra é feita e lá no canto da igreja, aquela pessoa que entrou sem esperança nenhuma, abatida, ela olha para aquilo que ela ouviu, ela dá atenção para aquilo que ela ouviu, e ela entende no seu coração, porque o Espírito Santo a convenceu, e ela diz: é verdade, eu sou esse pecador, eu preciso de Jesus. E mesmo sem vir aqui à frente levantar a mão lá, ela diz: Jesus, eu preciso de ti. E nesse momento essa pessoa é alcançada pela graça. Os olhos são abertos, os tampões dos ouvidos são retirados, e ela se rende aos pés do Senhor Jesus, abraça a cruz e a salva. Mas para muita gente esse tipo de culto não é legal, é monótono, é sem graça. E por isso que às vezes alguns pastores até desanimam, sabia? Porque vocês estão todos olhando para cá, você não sabe quem está atrás de você, e muito menos o que ela está fazendo. Mas como eu estou vendo todo mundo, eu vejo gente prestando atenção na palavra, recebendo a palavra, alguns com lágrimas nos olhos, mas enquanto isso eu vejo outros assim, ó, dormindo de boca aberta. Aparece até o meu nome lá, o nome do tio daquela mulher que levou o tio Paulo. Fica igual o tio Paulo, dá vontade de falar: ô tio Paulo! Esse era o problema desse povo. Não, mas aqui é muito, muito monótono. Lá tinha os sacerdotes com o éfode no peito, aquelas pedras preciosas, a mitra, tinha o incenso,
A gente queimava os cordeiros, a gente sacrificava, o sangue era espargido, era uma coisa linda, os sacerdotes todos de branco, os levitas cantando, era um ritual maravilhoso. Só que vocês não entendem que tudo aquilo apontava para algo muito maior. Aquilo ali é só a escada que dava acesso a algo superior. Então esqueçam isso, porque agora a realidade chegou. O pastor Iago Martins, acho que foi ele mesmo, ele fez uma ilustração muito bacana em relação a isso. Ele diz assim: imagina que você tem uma filha e ela saiu para o colégio meio-dia e ela costuma retornar às 5. Só que deu 5h30, ela não chegou, 6 horas, 8 horas, você está desesperada. 8 horas da noite, nada, já escureceu e você está lá na porta de casa, na porta da sua rua, no portão de casa, olhando para a esquina e não vem. Tudo escuro, todo mundo entrou, 11 horas da noite, cadê minha filha, cadê minha filha, cadê minha filha? Aí quando aponta uma sombra lá, você fica tentando identificar, olhando para a sombra, será que é ela? Será que é ela? Aí quando vem, não é minha filha. Aí vem uma outra sombra e você, desesperado, olhando, e você assim, meu Deus, é ela. Quando vem, você tenta identificar, será que é ela? A sombra, ih, tem cabelo comprido, pela sombra dá para perceber que tem cabelo comprido, será que é ela? Aí quando vira, não é ela. Aí você fica naquela expectativa, tentando entender quem é a pessoa pela sombra. Só que de repente vem uma pessoa e você vê a sombra, ai, agora é minha filha, não pode ser, será que é ela? Aí quando, ai, é minha filha, graças a Deus. Aí você recebe a filha na porta, põe lá para dentro, mas você não entra para se alegrar porque sua filha chegou, você continua lá esperando. Ai, cadê minha filha que não veio? Só que ela já chegou, criatura. Você não percebeu que ela já chegou? Você ainda está esperando uma outra sombra? A realidade daquilo que foi profetizado ou foi prefigurado no passado já está diante de vocês. Antes vocês entravam num tabernáculo físico feito por mão de homens e precisavam de um intermediador, vocês precisavam de alguém para mediar. Hoje, vocês têm um tabernáculo e não é um tabernáculo construído por mão de homens, é um tabernáculo onde o próprio Deus habita. É um tabernáculo celestial, muito maior, muito mais amplo, muito mais grandioso. E vocês têm como mediador o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o maior de todos, aquele que é sumo sacerdote e que ao mesmo tempo é o sacrifício. Vocês têm Cristo como mediador e algo superior. O que vocês querem? Ah, mas a gente quer voltar lá. É ilógico. A ideia do autor é fazer eles despertarem para a realidade, porque a realidade já chegou, já veio. A nossa realidade hoje é Cristo. Só que muitas vezes nós não reverenciamos o Senhor Jesus como Ele deve ser reverenciado. Muitas vezes nós não abandonamos aqueles rituais religiosos do passado e nos esquecemos de olhar para a realidade, e a nossa realidade é Cristo. A nossa realidade é Cristo. Isso não traz conforto para você e ao seu coração? Isso enche o meu peito de alegria e de segurança, porque agora o tabernáculo que eu entro é o tabernáculo celestial, e eu posso me apresentar diante de Deus. Olha que coisa espetacular. Não preciso do Papa, não preciso ir lá me confessar com o padre e pedir para que o padre interceda, não preciso de Maria para ficar intercedendo para mim. Eu já tenho o meu mediador, que é Cristo Jesus, e ele pegou na minha mão, e ele, como diz o versículo 20 do capítulo 6, ele penetrou no Santo dos Santos, abriu o caminho para mim e para você. Hoje nós temos acesso a Deus diretamente, sem precisar de homem nenhum, porque nós temos alguém que é 100% homem, mas também é 100% Deus. Que alegria que nós temos que ter. Eu sempre digo, o povo cristão deveria ser o povo mais alegre do planeta, por ter conhecimento dessas coisas. Vamos continuar lendo, versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, Cristo, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, aí ele vai citar aqui, ipsis literis, o versículo 40 do capítulo 25 do livro do Êxodo,
vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ele está citando o texto lá, fazendo com que o povo se lembre do que Deus havia falado com Moisés. Olha, Moisés, você vai fazer uma maquete de acordo com o que eu te mostrei no monte. Ou seja, só uma demonstração da realidade, de uma realidade superior. E o interessante é que no versículo 4 ele diz que Jesus nem sacerdote poderia ser. E por que Jesus não poderia ser sacerdote? Porque a lei dizia que só poderia ser sacerdote ou sumo sacerdote quem fosse da tribo de Levi. Se não fosse da tribo de Levi, mais precisamente sumo sacerdote da descendência de Arão, não haveria condições nenhuma de alguém se tornar sumo sacerdote. Dei um exemplo aqui, imagina que alguém da tribo de Judá se levantasse e dissesse, agora a partir de hoje eu sou sumo sacerdote. Poderia fazer isso? Não poderia, porque a lei estabelece desse jeito, só da tribo de Levi. Porque se pudesse mudar, obrigatoriamente deveria também ser mudada a lei. Se mudar a lei, tudo bem, pode mudar o sacerdócio. Mas se não pode mudar a lei, não pode mudar o sacerdócio. Só que o sacerdote de Cristo é antes da lei. É antes da lei. É um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, aquele que apareceu para Abraão quando Abraão voltava da matança dos reis. Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, ele não é sumo sacerdote de uma legião ou de um grupo humano. Ele é sacerdote de algo muito superior, sacerdote celestial, da ordem de Melquisedeque. Aqui ele não poderia ser porque ele era da tribo de Judá. Como eu disse na semana passada, esse foi um dos problemas de muitos judeus com Jesus em João 17. Porque em João 17, Jesus faz uma oração sacerdotal. Ele intercede pelo povo, por aqueles que estavam crendo nele e por aqueles que haveriam de crer. Mas como ele faz uma oração sacerdotal pelo povo, se ele não é da tribo de Levi, ele não é sacerdote? Ele é da tribo de Judá. Mas ele não é da tribo de Levi, mas ele é da tribo de Melquisedeque. E ele continua. Versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para a segunda. Deixa eu destrinchar isso aqui com vocês. Quando ele fala a primeira aliança aqui, ele está falando da aliança que Deus havia feito com Moisés no Monte Sinai. Lembra da história. Entenda a história. Primeiro Deus faz o quê? Deus olha para o povo no Egito e diz assim, olha, se vocês cumprirem a minha lei, eu tiro vocês do Egito. Foi assim que aconteceu? Sim ou não? Hein, gente? Moisés chegou lá com as tábuas da lei, as 613 leis, e disse assim, olha, gente, Deus me mandou aqui para dizer para vocês o seguinte, ó, tá vendo essas leis aqui? Se vocês obedecerem essas leis, todos vocês serão libertos hoje. Foi assim que aconteceu? Não. Moisés foi até o Egito e disse para Deus, eu vou até lá, tudo bem, mas e aí? Como é que eles vão acreditar que foi o Senhor que me enviou? Aí, não, você vai fazer esses sinais aqui, eles vão saber que fui eu. Moisés chega lá, faz o sinal e diz, Deus vai tirar a gente daqui. O povo se alegra, Deus envia as 10 pragas lá no Egito e o povo sai do Egito. Uma libertação, um êxodo em massa. Por isso o nome do livro, Êxodo. Historiadores dizem que mais de 2 milhões de hebreus saíram de lá, ainda que alguns aleguem que seria impossível esses 2 milhões de pessoas lá. Esse povo sai do Egito, Deus conduz esse povo pelo deserto com uma coluna de fumaça durante o dia para refrescá-los, uma nuvem de fogo para aquecê-los durante a noite, abre o mar vermelho, manda carne do céu, manda pão do céu, faz água brotar da rocha, leva o povo para o Pirairote, o mar se abre nessa península, o mar se abre, eles atravessam e eles chegam lá na península do Sinai. E aí Deus chama Moisés e diz, deixa esse povo aí, sobe aqui.
Quando Moisés está lá em cima, o povo lá embaixo pressiona Arão, constrói lá o bezerro de ouro, e Deus diz: olha, esse povo aí, eu vou matar todo mundo. Desce lá, Moisés, que o seu povo se corrompeu. Moisés desce, quebra as tábuas, pega os infiéis e mata os infiéis. Aí ele volta para o monte, pega outra tábua, Deus escreve a tábua e desce. Olha toda essa história. Deus, depois de ter libertado o povo, de ter operado milagres e sinais na vida do povo, é que Deus fala assim: agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Obedeçam a minha lei. É isso que eu quero de vocês. Sejam santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Essa foi a aliança que Deus fez com eles. Essa aliança não tinha defeito. Quando ele diz aqui, no versículo 7, porque a primeira aliança, se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, não haveria necessidade de buscar um lugar para a segunda. Não significa que a aliança tinha defeito. O defeito estava no povo, porque desobedeceu a aliança e quebrou a aliança. E se a aliança foi quebrada, obrigatoriamente era necessário que uma nova aliança tivesse sido feita. Mas tendo como base essa primeira aliança, que é a aliança da lei. A lei, ela apontava para algo maior, ela representava algo maior. Jesus é o decálogo, Jesus é os 10 mandamentos. Quando você olha para os 10 mandamentos, você vê Jesus. Quando você olha nas leis cerimoniais, você vê Jesus. Quando você olha as leis civis, você vê Jesus. Quando você vê as leis cerimoniais, porque é assim que elas são divididas, leis cerimoniais, leis civis e leis morais. Quando você olha para essas 3 leis, você percebe que todas elas apontam para alguém, apontam para Jesus. É essa a ideia do autor aqui. Se essa aliança tivesse surtido efeito, e o povo tivesse obedecido essa lei, não precisava de uma nova. Mas como o povo não obedeceu, buscou-se lugar para uma segunda. Aí versículo 8, de fato, repreendendo-os diz: eis que vem dias, olha o que o Senhor falou para o povo. Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Então o problema não estava na aliança, o problema estava naqueles que não obedeceram a aliança, quebraram a aliança com Deus. E o que ele está falando é que Jesus é o mediador de uma aliança muito superior, com uma promessa muito maior, com a esperança muito superior, porque Moisés tirou o povo do Egito. Terrível, né? O Egito era terrível, eles eram pisoteados, eram escravizados. O Egito era um lugar terrível. Mas o Senhor Jesus, que é superior a Moisés, ele nos tirou de um Egito muito pior. De um Egito muito pior. Lá no Egito tinha um homem que comandava, Faraó. E Deus arrancou eles da mão de Faraó. Só que no mundo em que nós vivemos, tem um Faraó chamado Satanás, que é muito pior do que aquele Faraó. E Deus também os arrancou das mãos desse Faraó, chamado Satanás. Ele nos tirou de um mundo, de um Egito pior. Ele nos tirou das mãos de um dominador, de um demônio muito maior, para nos conduzir pelo deserto. O povo passou pelo deserto. Difícil o deserto? Muito difícil. Mas Deus nos conduz por um deserto muito pior do que aqueles. Você acha que a vida do povo no Egito, no Êxodo, e servindo a Faraó era difícil? A nossa é muito pior. Porque quem tem mais poder? Faraó ou Satanás? Quem é que estava por trás de Faraó? Satanás. Jesus nos tira de um Egito muito pior, das mãos de um dominador maligno muito pior, nos conduz por um deserto muito pior do que aqueles que o povo hebreu passou, e nos conduz a uma terra muito melhor do que aquelas que eles foram conduzidos, uma terra boa que mana leite e mel. Ele nos conduz para algo muito maior do que isso. Ou seja, essa esperança prometida é muito maior do que aquela esperança que foi prometida para aquele povo lá no livro do Êxodo, no Levítico e também no Deuteronômio. É muito maior. Isso não alegra o seu coração?
Saber dessas coisas deveria fazer você sair daqui pulando de alegria, dando glória a Deus e aleluia. Porque enquanto lá fora muitos não têm esperança, não têm. Muitos, quando sofrem algo muito duro, um momento difícil na vida, uma perda, sofrem... você cansa de ver aí noticiários de empresários que, numa decisão equivocada, num investimento equivocado, eles perderam tudo que tinham. E a única solução que eles encontraram qual foi? Tirar a própria vida. Na pandemia, é porque não noticiavam com frequência para não causar mais perturbação na população. Mas quantas pessoas não se suicidaram? Principalmente em Copacabana. Em Copacabana foi o lugar onde mais pessoas se suicidaram. Pessoas sem esperança nenhuma. Porque o cristão que entende isso que está sendo exposto aqui, conhece a palavra de Deus, ele entende que não adianta se levantar em tempestades, não adianta se levantar em contendas, não adianta. Todo problema que o cristão vive, ele lança diante de Deus, sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e o seu coração fica consolado, fica calmo. É claro, passamos por dificuldades, muitas vezes ficamos pensativos, meio abalados, mas a gente lembra daquele texto: por que está batida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Essa é a diferença de quem confia e crê em Cristo para aquele que não sabe nem quem Cristo é. O que nos motiva a continuar de pé, o que nos motiva a lutar, o que nos motiva a enfrentar com garra e com intrepidez as dificuldades da vida, sejam lá quais forem as dificuldades. Quem nos motiva, quem nos impulsiona é Cristo Jesus. Eu sempre digo: quem tem motivo não precisa ser motivado. E qual é o motivo que te faz levantar pela manhã? O que te motiva deitar na cama tranquilo? O que me faz levantar e deitar é a certeza de que eu tenho um Senhor, um Rei, que ao mesmo tempo é sacerdote, e que diariamente me permite entrar na presença do Todo-Poderoso. Coisa que eu precisava fazer por intermédio de um homem comum no passado. Coisa que esses homens aqui, os judeus que se converteram ao cristianismo, precisavam de um homem para intermediar. Só que agora eles não precisam mais, porque agora eles têm livre acesso ao próprio Deus e ao santuário celestial, ao Santo dos Santos. Nesse lugar santíssimo, o Santo dos Santos, só quem tinha acesso era o sumo sacerdote uma vez por ano, para ouvir a voz de Deus e para oferecer um sacrifício, o sangue do animal que foi sacrificado. Agora não. Agora todos nós, por causa do sacrifício e da mediação de Cristo, temos acesso ao Santo dos Santos. Olha que maravilha! Podemos nos apresentar diante de Deus e dizer: Pai, eis-me aqui diante de Ti, Senhor. Lembrando que toda oração tem que ser feita ao Pai e sempre tem que ser mediada por Cristo Jesus. Vamos continuar o texto. Versículo 8 ele diz: e de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pensa numa coisa: qual era o povo naquela época que conhecia a lei e conhecia o único Deus verdadeiro, invisível, mas real? Os gregos conheciam esse Deus? Não.
Por isso que eles tinham tanto medo de... Eles tinham um panteão de deuses lá em Atenas, né? Na Grécia. Inclusive tinha um altar para um deus desconhecido. E o motivo deles colocarem aquele altar, escrever ao deus desconhecido, é porque eles pensavam assim: vai que existe algum deus além desses que a gente tem aqui, e ele fique aborrecido com a gente, porque a gente presta culto para os outros, mas não presta culto para ele. Então a gente vai colocar aqui um altar ao Deus desconhecido, que a gente oferece sacrifício aqui para aqueles que a gente não conhece, e eles ficam satisfeitos, porque talvez eles não tenham se manifestado. Aí Paulo aproveita essa deixa, quando chega em Atenas, ele olha: ó, o Deus que eu estou pregando aqui é o Deus criador do céu e da terra, inclusive você tem um altar para ele, ao Deus desconhecido. É esse Deus que eu vim pregar para vocês, o Deus que vocês não conheciam. Só quem tinha conhecimento desse Deus eram os judeus. Então, para que as outras nações precisassem conhecer esse Deus, era necessário que os judeus fossem até eles e dissessem: olha, esses deuses que vocês pregam, eles são fantasias da mente de vocês, são criações da mente, mas o Deus verdadeiro é esse Deus aqui, ó, que nós estamos apresentando para vocês, é esse aqui. E o que Deus está falando aqui, o que o autor está falando através do texto é que vai chegar um dia que não vai ser necessário você se aproximar de outras nações para dizer: olha, esse Deus aqui é o Deus verdadeiro, esse daí não é. Não, vai chegar um dia que Deus vai se manifestar de uma forma tão grandiosa, que todas as pessoas o verão, todas as pessoas chegarão ao seu conhecimento. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que Cristo é a plena imagem de Deus. Você olha para Cristo, quem você enxerga? Deus. Ainda que hoje eu precise pregar o evangelho para todas as nações, ainda que eu tenha que sair pelas ruas e dizer: olha, você precisa entregar sua vida para Jesus, na realidade, a ideia de que Deus enviou o seu Filho ao mundo, ela já foi espalhada por todo o planeta. O que as pessoas não conhecem é a profundidade do que Deus fez enviando seu Filho. Deus se fez conhecido à humanidade. Antes precisava de alguém ir de um em um, em outras nações ensinando. Hoje não, o próprio Deus diz assim: peraí, vocês falharam na obra de me apresentar para o mundo, agora fica de lado, deixa que eu me apresento. E ele se apresenta através da imagem do seu próprio Filho. É por isso que eu sempre digo: se você diz que crê em Deus, mas não serve a Jesus, você está perdido. Porque crer em Deus e não servir a Jesus, você é um idólatra. Se você diz que ama o Espírito Santo, ama a Deus, mas você não se submete ao senhorio de Jesus, você também é um idólatra. Porque Cristo entregou Jesus para o mundo. E quando o Espírito Santo veio para falar de quem? De quem? De Jesus. O Pai fala do Filho, o Pai glorifica o Filho, o Espírito Santo glorifica o Filho. Se eu rejeito o Filho, eu estou rejeitando os dois. E não existe salvação. O que ele está dizendo é que eu vou me fazer conhecido. Eu vou me apresentar para o mundo. Não vai ter necessidade de ficar pegando pela mão, levando no templo: olha aqui que a gente cultua a Deus. Não, eu vou me apresentar. E ele se apresentou através da pessoa de Jesus. Quando eu olho para o Filho, eu encontro o Pai. O Filho não é o Pai. O Pai não é o Filho. O Pai não é o Espírito Santo não é o Pai. Ambos são pessoas distintas, mas são a mesma pessoa. Que é aquilo que a gente chama de unidade plural. Isso é uma maravilha, gente. Isso é uma coisa espetacular. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, mas ao mesmo tempo eles são um só. E Deus está dizendo: não haverá necessidade. Eu vou implantar a minha lei no coração deles. E quem é que coloca a lei de Deus no nosso interior? É o Espírito Santo de Deus. Porque é através da lei que eu me enxergo pecador. A lei é como um aio, como um tutor. A lei me pega pela mão e me conduz a Cristo. Ela me leva até o senhorio do Senhor Jesus, e eu passo a conhecer Deus quando eu olho para a pessoa de Cristo. Você já percebeu que as pessoas não têm problema com Deus? A maioria delas, a não ser os ateus, né? Eu digo que para ser ateu você tem que ter muita fé. Para negar a realidade tem que ter muita fé, irmão. Porque
olhando para as coisas que foram criadas, é inegável que haja alguém que criou todas essas coisas com perfeição. É inegável. Mas a maioria das pessoas, o problema delas não é com Deus. Se você perguntar, você crê em Deus? Creio, eu tenho muita fé em Deus. Quantas pessoas já não conheceram que disseram isso para você? O problema dessas pessoas é com Jesus. Elas não querem Jesus. Só que se não quiser Jesus, você não tem Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse, ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai. Ele disse, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se eu rejeito a Jesus, eu posso dizer que eu tenho Deus, mas você não tem. Você está perdido, caminhando a passos largos para o inferno. Portanto, se arrependa, se converta e seja salvo. Porque os dias são maus. Os dias são maus. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo já dizia que nós estávamos vivendo os últimos dias. Imagina hoje. Versículo 11. Já estou terminando. Espera aí, gente. Eu preciso parar para tomar um remédio. Imaginei que no horário do remédio eu estaria pregando, já coloquei no bolso. Vamos ler, versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, glória a Deus por isso, desde o menor deles até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Uma pergunta básica aqui. Você sabe o que é misericórdia? Você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é você receber de Deus aquilo que você não merecia. Preste atenção nisso aqui. Graça é você receber de Deus aquilo que você não merecia, mas você recebe. De graça. Sem que Deus precise olhar para alguma coisa que você tenha feito ou que você venha a fazer. Misericórdia é você não receber aquilo que você merecia. O que eu e você merecíamos por causa da nossa vida de transgressão, condenação, inferno, todos nós merecíamos a condenação, mas Deus foi misericordioso conosco e não deu para a gente aquilo que a gente merecia. Isso é misericórdia. E é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, eu vou me revelar a todos. E para esses eu vou usar de misericórdia. Eu não vou dar para eles aquilo que eles merecem, porque o que eles mereceram é o inferno. Pelo contrário, das suas iniquidades, dos seus pecados, eu não me lembrarei mais. Às vezes você fica se martirizando por pecados que você cometeu lá atrás. Ah, como eu sou pecador. Quando Deus olha para você e diz, olha para frente, meu filho. Cristo já morreu na cruz antes de você nascer com o intuito de perdoar esses pecados aí. Olha para frente, para de ficar se martirizando. Deus é contigo. Como Jesus falava para os pecadores, vá, continue, se levante, mas não peques mais. Isso aqui é reconfortante. Para eu terminar versículo 13. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado, é envelhecido, está prestes a desaparecer. Se coloca de pé no seu lugar, por favor.